Bom, nesse vídeo vai ser para a gente discutir um pouco sobre os tipos de dados. Isso vai variar bastante entre os SGBDs. O MySQL vai implementar alguns tipos, o SQL Server da Microsoft vai implementar outros tipos. Então, você tem que estudar a ferramenta que você for utilizar. Porém, existem alguns tipos padrões que são implementados em todas essas ferramentas. E aí a gente vai ter uma variedade de tipos de dados muito maior do que a gente trabalha nas linguagens de programação. E vai facilitar muito o dia a dia para trabalhar, para armazenar diversos tipos de dados diferentes e principalmente na hora de recuperar, de tratar esse dado que foi lido. Bom, em relação ao tipo texto, no MySQL hoje existem todos esses tipos aí. O que a gente mais vai utilizar vai ser o char e o varchar. Quando a gente utilizar eles, a gente tem que definir o tamanho, né, o size. Então a diferença é que o char é uma variável do tipo texto, um campo do tipo texto de tamanho fixo, e o varchar vai ser de tamanho variável. Então, para dar um exemplo aqui, vamos falar que eu defini um char de 4 posições e um varchar de 4 posições. Aqui vai mostrar quantos bytes ele vai ocupar e aqui dando exemplos de valores que se fossem preenchidos. Então vamos falar que eu criei um campo do tipo char de tamanho 4 e não preenchi nada. Ele vai ocupar 4 bytes. Mesmo com valor nulo, vai ser fixo aquele espaço que ele vai ocupar lá no meu HD. Já se for varchar, o varchar vai ser de tamanho variável. Ele só vai ocupar aquilo que o usuário informar e mais um byte. Esse 1 byte é para delimitar onde que ele está acabando, né? Onde aquele campo ali dentro do HD termina. Então, se a pessoa não preencher nada, ele só vai ocupar 1 byte. Então, neste caso, é mais interessante que o char, porque eu vou estar economizando espaço. Vamos imaginar aqui se eu preencher dois caracteres. No char, que é tamanho fixo, 2 caracteres. E continua 4 bytes. No varchar, ele vai ocupar os 2 caracteres. Cada caractere ocupa 1 byte. Então, ele vai gastar 2 bytes para armazenar e mais 1 byte do delimitador. Então, vai gastar 3 bytes. Se preencher todas as posições, 4 bytes, o char vai ocupar 4 bytes e o varchar vai ocupar 5 bytes. São os 4 caracteres mais 1 de delimitador. Agora, se eu preencher mais de 4 caracteres, o que vai acontecer? Tanto no char quanto no varchar, só os 4 primeiros que serão armazenados. Não dá erro, tá bom? Podem testar aí que se você preencher um atributo, um campo de 4 posições e colocar mais caracteres, ele pega só os primeiros 4 e armazena e não dá erro, tá bom? Ele simplesmente joga fora o resto. E aí, no caso, o char vai ocupar 4 bytes e o varchar vai ocupar 5 bytes. Por que saber disso? A gente vai estar trabalhando com um recurso limitado, que é o HD. Então, quando eu consigo analisar e ver que eu posso economizar, economize, tá bom? Ou então, não precisa criar variáveis, todas as minhas variáveis de texto, varchar 255, porque não tem necessidade. Então, para cada campo, eu vou analisar qual que é o tamanho melhor que eu posso criar. Em relação ao char e varchar, o maior tamanho que a gente pode colocar é 255. E depois do sistema estando em funcionamento, a gente consegue alterar esse valor. Ou diminuir, ou aumentar, respeitando esse limite de 255. Primeiro a gente faz um backup do nosso banco, e aí a gente faz essa alteração. Se funcionar, já está lá. Se não funcionar, a gente volta o backup para o sistema estar corretamente funcionando. Eu vou ter outros vários tipos de texto, como esses daqui, onde eu vou ter o mais conhecido como text, que aí quando é acima de 255 e no máximo 65.535 caracteres. Eu vou ter o blob, que aí no caso é 65.000 bytes de dados. E aí eu vou ter medium text, medium blob, long text e long blob. E vários outros conjuntos. Eu posso ter conjuntos, e aí cada SGBD vai definir tipos diferentes. A gente também vai ter vários tipos de dados numéricos. Então, a gente vai ter, dentro dos inteiros, a gente vai ter tiny int, small int, medium int, int, big int. Aqui são as definições do tamanho que ele ocupa, certo? Então, o int, qualquer valor que você colocar lá, vai ocupar 4 bytes, e o tiny int só vai ocupar 1 byte. E aqui são os valores que eles, o máximo, os limites de valores que eles armazenam. Se tiver com sinal, ele vai de menos 128 a 127. Se tiver sem sinal, ele vai de 0 a 255. Então, no lugar de criar todas as variáveis inteiras como int, que vai ocupar 4 bytes, se eu tenho um campo lá que nunca eu vou preencher um valor acima de 200, por exemplo, eu crio um tiny int. Não preciso ocupar 3 bytes lá à toa
para guardar um valor que eu sei que sempre vai ser pequeno, tá bom? Aqui eu também tenho o Small Int, que aí ele vai até 65 mil, sem sinal. E aí na hora eu crio int, por exemplo, Small Int unsigned. Aí ele coloca lá, ele entende que é sem sinal e vai deixar você preencher de 0 a esse valor. O que acontece se eu, vamos imaginar aqui, se eu criar um tinyInt sem sinal e tentar preencher o número 300? Ele não vai aceitar, ele vai dar erro, porque ele não tem a quantidade de bits suficiente para representar o 300. Ele dá erro, simplesmente ele não armazena. O MediumInt vai me dar uma quantidade bem maior e o int vai me dar uma quantidade muito maior de números que podem ser representados. E aí eu vou ter o BigInt também. Então, por exemplo, vamos cadastrar clientes do meu cenário lá que eu estou estudando. Vamos pegar o MediumInt aqui. Quando é código do usuário, a gente não vai usar valores negativos, correto? Então ele permitiria aqui colocar 16.777.215 números diferentes. Você acha que no teu sistema, durante o tempo que você acha que seu sistema vai ser usado, vai chegar a ter 16 milhões de clientes? Depende do cenário, tá bom? Então, por mais que eu coloque lá nos exemplos para vocês tudo como int, é interessante a gente economizar, tá bom? Até por questão de processamento. Se a gente for lembrar lá do processador, do tamanho da palavra do processador, quanto menor esses campos, mais coisa eu consigo colocar lá na memória principal e fazer um processamento melhor. Meu tempo de resposta vai ser melhor, porque eu não vou precisar fazer bufferização e todas aquelas coisas. Então, se eu consigo diminuir, e principalmente se esse campo int for a chave primária, que constantemente eu vou estar jogando essa chave primária para a memória principal, é mais interessante. Então, pensar nos tamanhos desses campos pode fazer diferença, sim, no tempo de resposta do teu sistema. Então, vale a pena estudar sobre isso. E aí eu vou também ter os outros tipos de float, que vai ser o tipo real, vou ter double, e aí ele vai ocupar 4 bytes de qualquer forma, e eu vou ter o numeric lá que eu falei para vocês, que a gente define a quantidade de casas decimais. A gente também vai ter o tipo date, para guardar datas, lembrando que data em qualquer banco de dados relacional é sempre no formato americano. Então primeiro é o ano, depois o mês e depois o dia. Sempre vai armazenar dessa forma. Aí na hora de mostrar você pode colocar no formato que você quiser. Eu vou ter o datetime, que vai guardar no mesmo atributo ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Vou ter o timestamp. O que é um timestamp? A quantidade de segundos desde 1º de janeiro de 1970. Então é uma forma de armazenar uma data que vai ocupar menos espaço, porque ele vai colocar um número grande, gigantesco, lá de milhões e milhões de segundos, mas vai ocupar menos espaço que uma data, tá bom? Então, se eu só preciso saber se é um campo que eu só vou usar para gerar informação de quem fez primeiro, quem fez por último, só para ordenar, o timestamp vai resolver, tá bom? Se eu não precisar saber o dia, o mês e o ano, só quero saber quem fez primeiro e quem fez depois. Só vou comparar se um é menor que o outro. E aí eu vou ter o time sozinho e vou ter também o tipo de dado year. E aqui o tamanho que eles ocupam lá no HD. O year vai ocupar só 1 byte, o date 3 bytes, o time 3 bytes, o datetime 8 bytes e o timestamp 4 bytes. Então, dependendo do que precisa ser feito no seu cenário, o timestamp pode ser mais interessante que o datetime. Depende para que você está guardando aqui. Então, eu sugiro que vocês entrem nos links que eu vou deixar lá no tópico de links relacionados, para vocês verificarem outros detalhes. Tem toda a descrição de como são armazenados, variações de valores e tamanhos que eles podem ocupar, porque vai fazer diferença sim lá no final. Principalmente com um longo tempo de vida do seu sistema. No início, com poucos dados, tudo é rápido. Mas com o tempo, quando esses dados começarem a ficar numa quantidade que começa a pesar para o processador do computador, dependendo do recurso que o seu cliente tem, vai fazer diferença para o seu cliente. Então, e vai ser um diferencial no teu serviço também. Tá bom? Até o próximo vídeo.